Oi gente, bem-vindos de volta. Hoje eu tô com a Masa, que foi minha orientadora de pesquisa da graduação. E ela é a grande responsável aqui do CCA. Se vocês forem procurar por ela, procurem pela professora doutora Maria Irma Hadley Kudry. Nossa, Masa, quanto tempo já trabalhando com afasia? Trabalhando, boa tarde pessoal, trabalhando com afasia desde 1981. Foi a primeira pessoa que eu e o Edson Françoso, um colega aqui, entrevistamos uma afásica que se chamava Maria Aparecida. E com ela começamos a aprender um pouco da linguagem na afasia. Isso. E para o pessoal, que muita gente, eu tenho conversado com muitas pessoas, comentado do trabalho do CCA e muitos não sabem o que é uma afasia, de onde surge, como que a pessoa vira uma afásica. Então, a afasia, ela é decorrente de uma lesão no cérebro, que a pessoa tem uma lesão, que pode ser uma lesão por várias causas, pode ser porque bateu a cabeça, um traumatismo, porque teve um chamado derrame, ou tem uma hemorragia cerebral que sangra o cérebro, E aí, essa lesão, se for em determinada área, do hemisfério esquerdo, para pessoas que têm a preferência manual direita, ela causa algumas questões de linguagem. Ela modifica a linguagem que a gente falava ou escrevia até então. Então, ela pode afetar os sons da língua, Eu não sei mais produzir aqueles sons da minha língua, que aí tem uma relação com a apraxia. Ela pode afetar a relação entre as palavras, então eu não consigo mais organizar aquilo que eu estou pensando em palavras. Ela pode desorganizar o sentido, eu não consigo entender o que quer dizer aquela coisa, ou então não consigo expressar o sentido de uma maneira que o outro me compreenda. E também, às vezes, até o uso da língua, que é um uso socialmente estabelecido, pode também sofrer modificações. Mas essas modificações podem ser tratadas, acompanhadas, melhoradas, rearranjadas de uma outra forma. Então, em princípio, a afasia afeta a linguagem e também os gestos, o gesto do corpo, o próprio corpo, os gestos produzidos pela boca, os articulados, a percepção, como é que você vê o mundo depois de afásico, percepção visual, percepção auditiva, a percepção tátil, Então, também. Então, linguagem, gesto e percepção, basicamente. Às vezes mais um do que o outro, E aí entra o CCA. Aí entra o CCA. O CCA é um espaço de convivência, de pessoas que são afásicas e pessoas que não são afásicas, que somos nós, os pesquisadores, que estudamos a afasia, para ajudar essas pessoas. Então, o que fazemos no CCA? Fazemos no CCA o que fazemos fora do CCA. Exatamente. Lemos, escrevemos, fazemos fofoca, comentamos. O que mais que fazemos com a linguagem? Cochichamos. A gente assiste bastante seriados. Assistimos seriados para comentar. O importante é sempre o comentário. Faz alguma coisa e comenta. Porque o outro é a nossa peça principal. Então, as relações com o outro e com o mundo são super importantes de serem mantidas e, além de serem mantidas, de serem, vamos dizer, acionadas, para acontecerem. Então, não deixar a pessoa ficar ali quietinho, sem falar, não, vamos lá, vamos falar, hoje a gente faz um exercício tal, uma atividade tal, e sempre fazemos atividades que fazem sentido para aquelas pessoas, Elas têm que entender. Hoje fizemos, pode falar? Pode, claro. Hoje fizemos uma atividade para ver como é que esses sujeitos afásicos organizam a relação entre as palavras, Então, a gente pegamos uma frase, cortamos essa frase em palavras e cada um monta a frase com a sintaxe que tem, na sua mente. Exato. Sintaxe interna, aquela gramática interna, que às vezes a afasia afeta, mas afeta menos do que a sintaxe expressiva. E assim as pessoas vão descobrindo as dificuldades
mas achando as soluções. Exato. Ajudados por nós, né? E essas soluções vão sendo estabilizadas até que a pessoa sinta uma espécie de conforto de novo, de dominar, né, aquela fala, ou aquela escrita, ou aquela leitura, que ficou modificada pela fazia. Eu acho que é exatamente esse o ponto, porque eles se sentem muito frustrados, porque eles tentam explicar alguma coisa, não conseguem, às vezes as pessoas não têm a paciência de parar e tentar entender. Sem outro ritmo mais exatamente. E quando eles terminam a atividade, que eles olham e falam, tudo bem, eu tentei 5 vezes, mas eu consegui, é demais. É demais. Porque esse sentimento de que eles conseguiram, isso que afasta o fracasso. Exato. Né? A gente também cozinha junto, come junto. A nossa dinâmica de funcionamento, a gente chega, tem uma conversa geral, as pessoas vão chegando, tem um cafezinho que é feito, e sempre tem um que traz uma coisinha, a gente tem uma agenda para trazer um bolo, alguma coisa. Hoje foi festa junina. Hoje foi demais, né? Hoje foi excesso. Aí a gente come um pouquinho e começam, né, as atividades. E é muito legal, porque mesmo as dificuldades são muito diferentes entre si. E os afásicos são diferentes entre si, como nós somos diferentes. E eles vão se ajudando. Eles vão se ajudando, eles vão, né? É muito, muito bacana. O que mais que poderia falar? Essa coisa da apraxia é interessante, porque a afasia ataca o corpo, né? Então a gente vê desajeitos, dificuldades com o corpo, com gestos. E também nós temos no grupo uma paciente com um processo demencial. É interessante também, ela está no início, ela tem uma história de muito estresse no trabalho e foi desenvolvendo um processo demencial. E ela manifesta também com o corpo uma apraxia um pouco diferente dos afásicos, muito parecida com as crianças autistas, né? Que não sabem muito bem o que fazer com o corpo, que correm para lá e para cá, que precisam uma integração sensório-motora, que falta nos afásicos muitas vezes, mas diferentemente falta mais nos processos demenciais, né? Então ela levanta e não sabe o que ela faz com o corpo. As crianças com autismo muitas vezes correm de lá para cá e não conseguem ter um controle, né? Um domínio sobre o que fazer com esse corpo, né? Isso é interessante também, que é diferente da afasia, né? A afasia é mais, não consegue também a integração do corpo, porque tem um pedaço do corpo que está com uma hemiparesia, então integrar... muitos deles já não conseguem, eles conseguem movimentos mais lentos, mas às vezes o movimento de pegar ainda é mais difícil. Né? E também tem afasias que desarranjam as partes, o corpo como partes do corpo. A pessoa não consegue mais saber onde é que é uma orelha, onde é que é o joelho, e aí a gente vai integrando isso de novo, sensório motor, com, por exemplo, põe um brinco na orelha, porque aí, né, você vai... E o que eu acho mais interessante aqui do CCA é porque tudo a gente traz coisas do dia a dia. A gente não trabalha... a vida. A gente não tenta fazer frases de o rato roeu a roupa do rei de Roma. Porque no dia a dia a gente não fala isso. Então a gente sempre trabalha com coisa muito cotidiana. Isso é muito exterior, né? Isso é exterior à língua que se usa. A gente trabalha o uso da língua em diferentes situações, né? Situações da vida mesmo, e situações que a gente também dramatiza. Faz de conta que você é um professor, né? Então o que você falaria no início de uma aula, como é que você se porta, faz de conta que você é um mecânico de Fórmula 1, como é que você trabalha, que gesto você faz, né? A gente retomar a gestualidade, né? A praxis, né? Gestos. E o CCA já está funcionando há quanto tempo? O CCA começa em 1989, está fazendo 30 anos esse ano, né? Mas os estudos de afasia começam em 81. E 82 aí já temos, não existia ainda o HC, aqui é o Hospital das Clínicas. A gente acompanhava os pacientes lá no Irmãos Penteado, que era onde funcionava a medicina antes do HC, né? Era o hospital escola, era o Irmãos Penteado. E lá tinha um serviço de neurologia, foi lá que a gente começou. É isso mesmo.
E as reuniões do CCA são semanais, então para dar tempo também da gente ter história para contar. São 2 horas por semana. 2 horas por semana. Às sextas-feiras, das 9 às 11. Começa, na verdade, tipo 8, porque eles vêm, eles vão chegando, vão tomando café, já vai conversando. Até 11h30, por aí. A manhã toda a gente fica com eles. Exatamente. Né? E os familiares são integrados, a gente chama os familiares, conversa, explica o que eles têm, né? Quer dizer, tem toda Exatamente, porque muitas vezes nem a própria família entende o que se passa. Porque explica. chega o diagnóstico, o exame, aconteceu isso, mas o que isso reflete no dia a dia e o que pode ser feito para melhorar. Para melhorar. Para a pessoa ter uma vida o mais próxima. Essa orientação familiar é importantíssima. Porque não adianta nada você trabalhar aqui 3 horas por semana e chegar na família ninguém falar com ele, ela não tem nenhuma atividade, fica lá isolada, exatamente. Vida, né? Tem que ter vida. E para ter vida tem que conversar, ler, comentar. Muitos aqui pegam o ônibus sozinhos, tem que se virar assim, tem que continuar vivendo. Hoje a gente teve a visita de um paciente jovem, né? Que teve problema neurológico aos 20 e poucos anos, 22, 23, e hoje ele é um motorista de Uber, com um carro especial, com um adesivo para deficiente, né? Então ele é deficiente e ele acolhe, né, deficientes que entram no carro dele. Exatamente. E está indo muito bem. Muito, e a gente fica super feliz. Quanto mais eles exploram o mundo, mais feliz a gente fica. Muito bom, né? Muito, muito. E é exatamente por isso que a campanha se chama Não Fale por Eles, mas Fale com Eles. Isso. Eles continuam sendo humanos, com opiniões, com vontades, eles são a mesma pessoa. Não é isso, não é a afasia ou a apraxia ou o autismo que determinam quem eles são. Eles continuam... No caso dos adultos, né, afásicos, você às vezes tem uma diferença entre o que eles eram e o que eles são. Sim. E o que a gente também faz é aprender a conviver com esses dois lados da pessoa, entendeu? Quer dizer, o que era tentar aproximar esses dois sujeitos, um que ele era e um estranho, né, que se instala, né? E então a gente faz essa aproximação. Sim. Mas não tem que ficar exatamente igual, porque todo mundo muda. Nós não somos iguais nunca, né? Não, mas a questão é que muitas vezes não são eles que falam não, é alguém, não, mas ele não gosta. Isso, não mas pode. Por que você tá falando e não ele? Exatamente. Às vezes, o afásico pode não conseguir falar o não, a palavra não em si, mas ela tem outras maneiras de demonstrar. De demonstrar que não quer. Exatamente. Com a cabeça, com o corpo, com gestos. Né? Então, prestar atenção. Eu acho que o mais legal, que é o que acontece aqui no CCA, é que a gente presta atenção. Eles se sentem observados, eles se sentem à vontade para tentar de novo. Isso que eu acho super legal. Isso é muito legal, porque isso é a vida deles, é a nossa vida, é a pesquisa, né? Tudo começa com a importância do outro na nossa vida. Exatamente. Né? Essa relação que se estabelece e que a gente faz questão de manter. Exatamente. E eu acho que é isso que deixa o trabalho cada vez mais bonito. E que bom que são 30 anos, espero que a Masa aguente muito mais tempo. Vamos ver, né? Continuar esse trabalho. Porque a afasia é a mais humana das patologias, porque mexe com a linguagem. Então, você tem que ter um tratamento, né, entre aspas, também humano. Né? E não uma coisa baseada em testes, em tarefas escolarizadas. Não é isso. A gente, a partir da convivência, do uso, das pessoas que estão envolvidas, né, estabelece o que dizer, o que falar, o que comentar. É isso mesmo. Obrigada, Masa. Fico muito feliz pelo nosso bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui embaixo que depois eu esclareço, pergunto para a Masa outras coisas. Se tiver interesse em mais coisas, teremos mais vídeos ainda. E procurem também pelo CCA, por todas as pesquisas que a Masa já fez, que procura por Maria Irma Hadler Kudry. Ela é